Prezado Prior, prezado Frei Marcelo, Padre Tiago, prezados irmãos da Ordem Terceira do Carmo, todos aqueles que nos acompanham pela internet. O tema da novena de hoje é meditar sobre a invocação de Maria Santíssima como vaso espiritual. A ideia de vaso espiritual, penso que para nós nos leva a pensar, entre outras, em duas qualidades de Maria. A primeira, considerar o seu coração imaculado como um vaso espiritual repleto de graça. Ela é graça plena, cheia de graça, como é chamada pelo arcanjo no momento da Anunciação. E um outro sentido que eu gostaria de comentar hoje, bem, o segundo sentido de vaso espiritual, é considerar Nossa Mãe, como São Lucas, por duas vezes, anota no seu Evangelho, que Maria ponderava estas coisas, meditando-as no seu coração. Como alguém que pondera, como alguém que contempla, como alguém que intui a vontade de Deus, entende a vontade de Deus, a força de se colocar diante dele. Podemos hoje aprender de Nossa Senhora essas duas características da sua alma santa como vaso espiritual. Cheia de graça, quando chegou a plenitude dos tempos, foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo a saudou da seguinte forma, de uma maneira que nós repetimos incansavelmente todos os dias: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ante o anúncio de Gabriel, Maria turbou-se e considerava o que significaria esta saudação. Ave cheia de graça, graça plena. A sua santidade supera a santidade de todos os outros santos da Igreja juntos. Podemos pensar nas qualidades das pessoas mais santas que conhecemos, ou dos santos que conhecemos. Um santo que tenha uma alegria sincera, um santo, uma santa que seja muito humilde, muito simples diante de Deus, um santo dedicado ao serviço generoso, abnegado. A alma santíssima de Nossa Mãe apresenta todas as qualidades que admiramos nas pessoas com quem convivemos diariamente. Ela é cheia de graça. Os teólogos ensinam que a plenitude inicial de graça de Maria, ela é cheia de graça desde o momento da concepção. Então, a plenitude de graça desde o momento inicial da sua vida, da sua existência, foi maior do que a graça consumada de todos os santos e bem-aventurados juntos no derradeiro instante da sua vida terrena. Ela já desde o momento em que foi criada tem essa plenitude de graça que é superior àquela graça que os santos atingiram, todos eles juntos no final da sua vida. Deus amou mais a Virgem Maria do que todos os outros santos juntos. E a graça é proporcional ao amor com que Deus ama a criatura. Mas às vezes a gente pode dizer, então, Nossa Senhora era um ser especial. Por haver recebido o dom da imunidade do pecado original, da Concepção, e dos pecados pessoais, porém ela não precisa ter a plenitude de graça,
Talvez nós possamos pensar que Maria foi isenta, dispensada da necessidade de lutar espiritualmente, ou de progredir na caridade, ou de adquirir as outras virtudes. Não podemos pensar que ela foi simplesmente um depósito de graça de Deus e que ela não fez nada para levar isso adiante. Ao contrário, nós sabemos a quem muito lhe foi dado, Jesus disse, muito lhe será pedido. E, portanto, em sua vida terrena, Maria progrediu na santidade e na caridade. O seu grande mérito consiste em haver correspondido com a maior fidelidade aos imensos dons que recebeu. Os privilégios da sua Imaculada Conceição e da sua maternidade divina foram, de fato, puros dons de Deus, mas ela não os recebeu passivamente, como um cofre onde se guardam valores, joias. Ao contrário, recebeu-os como uma pessoa livre, disposta a aderir com a sua própria vontade, através da plena correspondência à graça. Maria correspondeu a esses dons divinos com a maior fidelidade possível. Nós sabemos que o aumento da graça e da caridade provém das obras meritórias de santidade. Ou seja, como é que cresce a graça no nosso coração? A graça cresce, em primeiro lugar, com a recepção dos sacramentos. Todo sacramento tem o efeito de aumentar o estado de graça santificante. A graça aumenta a força da oração, a pessoa que reza também adquire graças de Deus. E a graça também cresce pela correspondência, pelas obras de santidade, pelas boas obras praticadas sob o influxo da caridade. Uma alma em estado de graça, toda ação que essa pessoa realiza, essa ação se torna meritória diante de Deus. E essas boas obras produzem também um momento de graça e de caridade. Isso leva ao crescimento da vida interior. A alma de Maria não foi movida pelo apego às criaturas, às coisas da terra. Nela nunca houve nem a menor sombra de segundas intenções humanas, nem qualquer insinuação de egoísmo para pensar em si mesma, mas ela sempre agiu sob o impulso do Espírito Santo e por isso cresceu continuamente em caridade e graça, e a sua caridade tornou-se quase infinita. Qualquer manifestação da vontade de Deus era para ela um estímulo ao impulso generoso e fiel a corresponder plenamente. Aceitava todas as disposições da divina providência e cumpria todos os seus deveres cotidianos com alegria interior e encanto espiritual. Nas situações mais diversas da sua vida, sempre reagiu com essa prontidão, com essa agilidade, com essa docilidade da alma aberta à luz de Deus, do anúncio do arcanjo da maternidade divina, no edito de César Augusto, que exige viajar a Belém no momento em que Jesus está prestes a nascer, na brutal perseguição de Herodes contra o recém-nascido, e Maria com José tem que fugir ao Egito. Ela, nessas situações, continua repetindo aquele fiat mi, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ela é essa pessoa grata, essa pessoa confiante, essa atitude constante de Maria. Ela capta as situações com rapidez e reage com prontidão. Assim ela vai à casa de sua prima Isabel, porque percebe que naquela situação ela devia ajudar a sua prima de idade avançada a preparar-se para o filho que iria ter em seguida, deixando de preparar a si mesma o enxoval do seu próprio filho. Ela está à disposição e ao serviço de Isabel todo o tempo necessário, e ela era plena de graça.
descobre antes que os responsáveis pela festa de casamento em Caná que falta vinho e se adianta em conseguir de seu filho o primeiro milagre. Maria Santíssima, nós a vemos naquela imagem esplendorosa do Apocalipse, um grande sinal apareceu no céu, uma mulher com uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, vestida de sol, com a lua a seus pés. A imagem divina, vamos dizer assim, toda a criação, todo o mundo criado, o sol, as estrelas, a lua, a terra, tudo isso se mobiliza para enfeitar a grandeza desta mulher, Maria Santíssima. E São José Maria explica para que tu e eu todos tenhamos a certeza de que nada aperfeiçoa tanto a personalidade como a correspondência à graça. Isso significa o seguinte: quanto mais correspondemos à graça de Deus, mais humanos nos tornaremos, mais sensíveis às outras pessoas, mais em sintonia com a realidade. A união com Deus, a atenção a Deus, não nos tira do mundo, não nos torna pessoas irresponsáveis, pessoas que se contentam em fechar-se no seu mundo, em rezar e se esquecem e não se envolvem em situações externas. Ao contrário, exatamente o contrário. Os santos são as pessoas mais humanas, mais completas, porque adquirem virtudes humanas e sobrenaturais pela sua correspondência à graça. Por isso não devemos ter medo de darmos a Deus, de rezar, de estar o dia inteiro dependentes dele, um diálogo que não se interrompe. São Tomás de Aquino ensina: a graça não corrompe a natureza, mas a eleva e a aperfeiçoa. Ou seja, nós não poderemos chegar a ser plenamente humanos sem a graça de Deus. Uma pessoa que vive em amizade com Deus tem mais facilidade para ser humana, mais completa, é uma pessoa mais completa, vamos dizer assim, do que aquele que vive fora da graça de Deus. A graça vai conduzindo a cada um de nós ao modo de ser mais humanos e mais abertos também em relação à caridade com as demais pessoas. A graça eleva a natureza, ela permite o diálogo contemplativo. É muito importante pensar nisso. Nenhum menor esforço, nenhum bom desejo nosso fica sem ser realizado se nós não colocamos diante de Deus com essa disposição. Deus valoriza cada uma das pequenas moedas que, tal como a Bíblia do Evangelho, entregamos a Ele ao longo do dia. Ninguém recebe, ninguém percebe, ninguém valoriza, mas uma pessoa que quer agradar a Deus, estar na sua graça e faz esses pequenos sacrifícios, essa pessoa é recompensada por Deus. A graça aperfeiçoa a natureza, como diz São Tomás. Ou seja, em primeiro lugar, a graça tem um efeito sanante, um efeito de cura das nossas enfermidades e das feridas produzidas pelo pecado. Nós estudamos na teologia que o pecado original deixou 4 feridas no ser humano, na criatura humana: a ferida da ignorância, da inteligência, a ferida da malícia, da vontade, a ferida da fraqueza diante das coisas que custam e a inclinação para o prazer, o comodismo, prazer sensível. Todos nós temos essas 4 feridas do pecado original na alma. E quando Deus infunde a graça no nosso coração, além das 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, Deus infunde as virtudes cardeais: a prudência, para curar a ignorância da inteligência. Uma pessoa que corresponde à graça, aos poucos também vai recebendo essa virtude da prudência sobrenatural e aprender a utilizar bem a sua inteligência. A fortaleza
para vencer as fraquezas inerentes à nossa condição humana, a nossa fragilidade, o nosso medo de sofrer, o nosso pavor diante das coisas que buscam nos contrariam, a virtude da justiça, que leva a dar a Deus aquilo que lhe é devido, vem curar a malícia da vontade. Nossa vontade às vezes tende para o mal, e a virtude da justiça nos corrige essa inclinação para darmos a Deus os nossos pensamentos. E a virtude da temperança, a virtude sobrenatural da temperança, vem curar essa inclinação para o comodismo, para a desordem do prazer sensível de todo o gênero que for. A graça cura a tendência ao egoísmo, a andar à procura das nossas coisas. Em vez de a gente ficar nesse círculo vicioso, às vezes pessoas que passam um dia assim, conversando com si próprias. Eu tenho muito trabalho, não consigo dar conta das coisas, eu estou muito cansado, ninguém repara em mim, ninguém me ajuda. A graça rompe esse círculo vicioso. E vamos pensar em Deus, vamos pensar em Jesus, vamos pensar na cruz do nosso Senhor, vamos abraçar essa parcela da cruz que Ele nos está enviando. Assim teremos fortaleza diante das dificuldades, assim seremos constantes no cumprimento dos nossos deveres, das nossas rotinas de trabalho. Eu queria ressaltar isso, que não basta rezar, não basta ser piedosos. Uma pessoa pode dizer, mas eu assisto a missa todos os dias, eu comungo todos os dias, eu rezo o rosário todos os dias. Muito bem, isso mesmo, tem que fazer, mas isso não basta para a nossa correspondência a Deus. É preciso tratar bem as pessoas, é preciso realizar bem o nosso trabalho, é preciso ser exemplares no cumprimento dos nossos deveres sociais, deveres familiares. Ninguém pode se eximir de enfrentar a si próprio e as situações que custam pelo fato de dizer que já reza. É importante rezar. Claro, se não rezarmos também não conseguiremos força para fazer tudo isso, mas é preciso corresponder. Eu queria ressaltar isso, que Maria teve que corresponder, Maria teve que perseverar. Maria passou 30 anos trabalhando em Nazaré sem ver nada do que os profetas haviam previsto sobre o seu filho. Maria, depois que ele sai de casa, teve que ficar sozinha, viúva, que José já tinha morrido. Viúva, seu filho está longe, e ela não tem notícias dele. E depois vão chegando notícias até que a deixa muito triste, muito preocupada, porque o seu filho está sendo perseguido pelos líderes do seu povo. E porque às vezes ele não tem onde dormir, às vezes não tem o que comer, isso para o coração de uma mãe é uma dor muito grande. E ainda mais, o seu sim renovado de toda a sua vida também fez com que essa plenitude de graça crescesse mais e que ela se tornasse meritória diante de Deus. E esse é o primeiro exemplo que temos que aprender dela. Se queremos imitar nossa mãe, temos que, enfim, sim, receber a graça, procurar as fontes da graça, como disse, sacramentos, a oração, as boas obras, mas temos que ser fiéis, correspondentes àquilo que Deus espera de nós. O segundo ponto que eu gostaria de comentar, mais brevemente, é esse vaso espiritual do coração de Maria, que medita, que contempla os acontecimentos no seu coração. Para comentar isso, eu gostaria de lembrar brevemente aquela exortação, o Rosário Virgens Maria, de São João Paulo II, de outubro de 2002, em que ele fala do Rosário e que ele também anuncia que se acrescentaram outros grupos de mistérios da luz, para completar todo o arco da vida de Jesus quando nós rezamos um terço. E ele diz assim, ele fala de Maria como quem nos ensina a contemplar. Maria vive com os olhos fixos em Cristo e guarda cada palavra sua.
Ninguém se dedicou com maior assiduidade à contemplação do rosto de Jesus. Os olhos do seu coração concentram-se de algum modo sobre ele já na Anunciação, quando o concebe por obra do Espírito Santo. Quando finalmente dá à luz em Belém, também os seus olhos da carne podem fixar-se com ternura no rosto do Filho. Temos que aprender de Maria a contemplar o rosto de Jesus. Por isso ela é modelo de contemplação. Continuo lendo o texto do Papa. A contemplação de Cristo tem em Maria o seu modelo insuperável. À contemplação do rosto de Cristo, ninguém se dedicou com a mesma assiduidade de Maria. Algumas vezes será um olhar interrogativo, como no episódio da perda do templo. Filho, por que fizeste isto conosco? Outras vezes, um olhar penetrante, como em Caná da Galileia. Outras ainda será um olhar doloroso, sobretudo aos pés da cruz. Na manhã da Páscoa será um olhar radioso pela alegria da ressurreição. E, enfim, um olhar ardoroso pela efusão do Espírito no dia de Pentecostes. Paulo fala desses diversos modos com que Maria olha o Senhor. Para nós pode ser interessante. Eu gostaria de comentar brevemente esses olhares. O primeiro que eu gostaria de comentar é o episódio da perda de Jesus no templo. O Papa chama de olhar interrogativo. Filho, por que fizeste isso conosco? Eis que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. E Jesus respondeu de uma maneira que ela não entendeu, nem José. Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me nas coisas de meu pai? Essas palavras são misteriosas. Colocam entre ela e Jesus uma outra vontade, infinitamente mais importante, que deixava em segundo lugar qualquer outro relacionamento. A relação entre Jesus e a vontade do Pai. São Lucas escreve que seus pais não entenderam as palavras de Jesus e complementa dizendo que Maria ponderava essas coisas no seu coração. Podemos intuir que Maria aprendeu que Deus permite alguns acontecimentos na nossa vida para preparar-nos para situações no futuro. Talvez Maria tivesse entendido isso mais adiante, porque ela perdeu seu filho, vamos dizer assim, na Sexta-feira Santa. Ele, para cumprir a vontade do Pai, não se faça a minha vontade, sim a tua, entregou-se voluntariamente e morreu. Mas ela o reencontrou no terceiro dia, quando ele ressuscita. Maria, apesar de não haver entendido de início, não renunciou a meditar. Ou seja, às vezes a lógica humana não é suficiente para entender os mistérios e a vontade de Deus. Em nossas vidas, também precisaremos obter respostas de Deus. E olharemos para Ele com esse olhar interrogativo. Por quê? Por que, Senhor, fizeste isso conosco? Por que, meu Deus, permitiste que isso acontecesse comigo? Nós não devemos ter medo de questionar o nosso Senhor, de perguntar o que nós não entendemos. Às vezes até acontecimentos que estão em aberta contradição com os nossos planos, e até com os próprios planos do Senhor. Por quê? Quando não conseguimos assimilar um erro, uma pequena derrota, um contratempo, olhar interrogativo, perguntando a Deus. O Deus que é bom, que é nosso Pai, de alguma forma um dia nos responderá, como fez com Maria. E depois gostaria de comentar também brevemente o olhar penetrante de Maria, quando ela percebe os sentimentos escondidos do seu filho e adivinha as suas decisões, como em Caná da Galileia. O olhar de Maria nas bodas de Caná capacita a enxergar aquilo que os outros não veem.
Ela se entende perfeitamente com o seu filho, quando ela diz: eles não têm mim. E Jesus imediatamente, apesar de a primeira reação de dizer ainda não chegou a minha hora, Jesus entende, Jesus atende o que Nossa Senhora lhe pede, sua mãe lhe pede. Nós também precisamos uma maior intuição sobre a vontade de Deus. Nós também precisamos entender os critérios de Deus. Nós precisamos, como ela, anteciparmos os acontecimentos. Na nossa meditação pessoal, devemos estar empenhados em desvendar os planos de Deus, em adivinhar a sua vontade, em intuir o querer divino. Aprenderemos, no fundo, a pensar conforme a mente de Deus, de acordo com a sua providência. Uma pessoa que atingiu esse grau de sintonia com Deus sente uma enorme segurança, porque aprende a refletir e julgar de acordo com os planos de Deus. Sua vida adquire uma riqueza imensa. Sua oração vai se tornando cada vez mais onipotente. Pela oração, nós nos tornamos onipotentes, entre aspas, porque nós adquirimos o poder divino de Deus de entender as coisas. A nossa liberdade se enriquece, porque se identifica com a vontade de Deus e, portanto, nós nos sentimos pessoas muito seguras, porque em Deus a sua vontade, o seu querer sempre se realiza. Um olhar doloroso, sobretudo ao pé da cruz, como já consideramos, não é simplesmente um olhar, mas uma disposição de sofrer junto. É um desejo de se unir, o desejo de entrega de Jesus, de redenção de Jesus, de tal maneira que ela se transforma também em corredentora de Jesus. Maria assume a sua parte dolorosa na cruz, renunciando aos seus direitos de mãe, consentindo com o oferecimento da vida que Jesus faz logo na cruz. E um olhar radioso dos mistérios gloriosos. Ela sustentou a fé dos apóstolos. Por isso, no dia de hoje, sábado, é um dia dedicado a Nossa Senhora, porque o único vínculo entre a terra e o céu que permaneceu sem se romper no sábado santo foi o vínculo da fé, da esperança de Nossa Mãe Santa Maria. Ela sustentou a fé dos apóstolos. Ela estava feliz pela vitória do seu filho e ela fez essa função de mãe, de recolher, de conduzir, de reunir os apóstolos, dizendo que eles poderiam confiar que o seu filho iria ressuscitar no domingo. Nossa vitória também será garantida se tivermos os olhos postos no céu, para onde Jesus subiu, e o olhar ardoroso de Maria na vida do Espírito Santo também guiará a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus